Olá, caros amigos da ABERJ, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Sinto-me muito honrado, muito feliz em ser convidado para poder ministrar uma palestra objetiva e curta acerca da conjuntura econômica brasileira, sobre temas que dizem respeito muito a algumas preocupações que, naturalmente, nós, você, eu, como cidadãos, temos a respeito da economia brasileira. E esse tipo de temário, ele faz parte de um agrupamento mensal de apresentações com vistas a pensarmos melhor o Brasil e o que está sucedendo com esta grande participação, positiva construção realizada pelo sistema bancário, pelo conjunto de bancos que integram esta nação grande e que necessitam sempre, com grandes intermediários que são, capacitar a nação para turbinar melhor serviços bancários, tarifas pagas, mas que sejam módicas, naturalmente, sem afetar o custo do consumidor, e também boas políticas de crédito, de poupança. Com captações e aplicações certas, os bancos nos ajudam efetivamente no processo de desenvolvimento do Brasil. Mas, para isso, nós necessitamos de estabilidade macrodinâmica econômica e necessitamos visualizar se isso está ocorrendo ou não, se isso estará por ocorrer ou não, no campo de um mundo cada vez mais vinculado a incertezas, inseguranças, imprevisibilidades, logo altas volatilidades. Não há mais quem possa dizer que tal e qual Nostradamus possa prever o futuro com certeza. Não há mais aquela cigana que consegue ler a mão do futuro e consegue ter um sistema de análise digital perfeito. Pelo contrário, hoje em dia nós vivemos as grandes surpresas sob a égide dos Estados Unidos, querendo multipolarizar o mundo, desglobalizar em parte o mundo, embora isso seja muito difícil de ocorrer. Então, bem-vindos para esse debate, bem-vindos para essa troca de informações. E eu serei muito feliz se você fizer os seus comentários, se você fizer as suas análises, para que eu possa responder objetivamente aquilo que também vos preocupa, te preocupa. Então, vamos pensar na realidade econômica a partir de agora. Uma das grandes preocupações que nós temos tem sido a da acreditar ou não na estabilidade macroeconômica nacional. O ano de 2025, já chegando ao seu fim de terceiro mês para início de abril de 2025, nos mostra efetivamente graves problemas macroeconômicos. Nós estamos altamente desfocados no que diz respeito às políticas econômicas das quais necessitamos para qualificar e gerar a tão propalada necessidade de termos estabilidade econômica. Na política fiscal, o que nós podemos notar é que o orçamento continua sendo uma peça-chave para demonstrar se vamos chegar a déficit, superávit ou situação neutra. Mas, na verdade, embora a gente sempre esteja buscando receitas superiores às despesas, o que vemos é que no final do ano aparecem déficits, ou seja, as despesas continuam superando as receitas. E muito embora os orçamentos possam ser feitos também na base trimestral, e foram aprovados agora recentemente pelo Congresso Nacional, o que se pode constatar é que papel aceita tudo. Você pode ter ali um déficit aparente de 45 bilhões de reais, mas isso é inoportuno, desajeitado e não credível. E por quê? Porque, na verdade, o arcabouço fiscal está muito, muito mal concebido. Embora possa haver no Ministério da Fazenda gente dizendo que esteja indo bem. Não está. Não adianta também dizer que se está aproximando de um reduzido déficit primário, ou ainda chegar-se-á, mais cedo ou mais tarde, a um superávit primário. Porque isso é uma enganação econômica, senhores. No fundo, o que a gente deseja é ter um regime de caixa com caixa tilintante e dinheiro realmente operando, visível no Tesouro Nacional, após o pagamento dos juros. Ora, o déficit primário não considera a conta de juros a pagar, que
quando você olha para o efetivo volume de recursos existente a pagar, é o maior de todos. A União, o Tesouro Nacional, estão obrigados a pagar, ano passado, praticamente 46% da sua arrecadação em juros e amortizações da dívida, secundados por um plano de previdência social que se negocia em parte, mas não gera as reformas necessárias para colocar toda a nação, todo o conjunto de contribuintes, todas as classes de renda dentro da mesma situação e que chega a inacreditáveis 24% de participação sobre a arrecadação nacional. Então, o déficit primário, ele existe e já significa algo de negativo. Mas pior ainda, quando você vê o déficit final nominal das contas públicas, você nota de que existe uma pressão muito grande para emitir título, para rodar título, para fazer com que o mercado absorva compulsoriamente o que é equivocado, porque deveríamos ter graus de liberdade para aplicar o dinheiro onde queremos, e não é o que acontece no Brasil, efetivamente, onde nós temos um problema que necessita regularizar muito bem e definir quais são as prioridades nacionais em relação às contas públicas. Nós necessitamos definir claramente quanto podemos ter de teto dos gastos máximos. Nós necessitamos fazer com que haja uma justiça salarial e de remunerações no setor público, não permitindo que a magistratura e o poder judiciário elevem como querem, da maneira que desejem, bonificações, gratificações e ganhos de todo tipo. Aonde vai parar isso? O que está acontecendo? Por que o legislativo não tem interesse em lidar com esse tipo de tema, que sabemos muito bem por quê? Então, é preciso, sim, que a desordem dos supersalários, que chegam a mais de 45 mil, dado teto para os funcionários públicos do judiciário, seja imediatamente discutida. E não se preveja isso para discussão em 2 anos. É um país lento, devagar, é um cágado. Nós precisamos acelerar as medidas, porque elas estão mexendo pesado com o bolso do consumidor, com a capacidade de pagar das pessoas, e isso demonstra a incapacidade de colocar em regime de estabilidade o rendimento nacional, que é o importante. Funcionário público é essencial. Estado é necessário. É preciso ter empresas estatais. É preciso ter condições de operar com o Estado num país que tem uma péssima distribuição de renda e a quinta pior do mundo há 38 anos, o Banco Mundial diz isso. Mas nós não podemos deixar de notar que as prioridades que o Estado há de ter estão simplesmente não identificadas. Então é necessário colocar às claras um plano de reforma da administração pública para também definir às claras, dadas as revoluções tecnológicas e as inovações na nação e no mundo, aquilo que nós podemos ter e manter, dados os bons empregados, os bons colaboradores, os bons funcionários públicos, levando adiante a nação para um crescimento mais estável. Nós temos que pensar em algo que nos dê condições de garantir uma carga fiscal menor, dada uma dimensão de Estado eficiente, eficaz, com economicidade, algo que não temos tido. Então, a priorização da redefinição da política fiscal nacional se torna, hoje em dia, pauta prioritária, sim. E resta saber se realmente a classe política e os grandes envolvidos nesses assuntos querem mexer ou não com esse vespeiro. Pelo que se vê, adia-se. Mas neste governo, neste momento, existe também uma outra questão. As prioridades que um governo petista, trabalhista possui frequentemente sinalizam a vontade de agradar a base da população, o que é muito bom e muito necessário. Mas você tem que colocar um naco da verba, contanto que você consiga também continuar viabilizando o essencial, fundamental, o empresariado privado do país. E também as pessoas físicas, suas famílias, que hão de viver com renda e, sobretudo, com formação de poupança para reinvestir e fazer o país se desenvolver. Ora, quando os projetos são colocados para muitas finalidades sociais que amadurecem a muito longo prazo, 5, 10, 20, 30 anos,
o efeito de curto prazo, médio prazo, não se faz sentir. E aí a economia, ressentindo-se, pode crescer muito mais devagar. E temos aí indicadores de crescimento, como o ano passado, que chegou a 3,5% o PIB, mas, de fato, este ano mal vai chegar a 1,9%, 2%, segundo as previsões ótimas e importantes do Boletim Focus. Então, é bom que o Banco Central apresente, sim, como tem feito com galhardia e conhecimento de causa, uma amostra relevante de técnicos que dão uma ideia sobre como empreendem e percebem a evolução econômica nacional. Mas, na verdade, nós estamos crescendo pouco e mal e disfuncionalmente e não sentimos a renda chegar. A renda não está chegando para nós. Mais grave ainda, temos uma inflação que é medida pelo IPCA e que, com estimativas de cair de lá, chega a 5,65%. Ora, ela está totalmente fora da meta. Quer dizer, se você tem lá uma meta que deveria ser de 3%, mas o teto é 4,5%, nós estamos com uma taxa de inflação muito alta, inaceitável. É uma demonstração de que o Banco Central vai ter que criar políticas mais repressoras, mais repressivas, mais contracionistas na evolução da oferta monetária. O trabalho do Banco Central tem sido muito qualificado. O trabalho do Banco Central, todavia, vive um contraditório. Como as funções das contas públicas estão mal dirigidas ou insuficientemente dirigidas para a formatação de um equilíbrio fiscal desejável, ele, Banco Central, tem que entrar do jeito que pode e aí entra aumentando a taxa de juros. E a taxa Selic chegou a 14,25% agora, esta semana. Ora, isso é muito elevado como taxa e é proibitivo, porque, olha só, cada vez que você aumenta a taxa de juros referencial do sistema de liquidação de títulos e custódia, você tem um efeito dominó em cima de todas as taxas de juros de mercado. As taxas de juros do financiamento de capital de giro, as taxas de contrato de mútuo, as taxas que se usam no mercado para o microempresário, macroempresário utilizar na sua estruturação ótima de capitais, que deixa de ser ótima, acaba elevando-se. Ora, se a taxa de juros sobe, você tem um cost push inflation. Então, o próprio Estado é o grande patrocinador da alta de custos financeiros no Brasil. E isso está se mantendo e vai se manter agora por 2, 3 meses. Embora possa até haver uma série de situações internacionais, porque o Brasil sempre gosta de dar uma culpabilização para o que vem de fora e não de dentro, né? Mostrando que o Fed, Banco Central Europeu, americano, está, de fato, buscando reduzir a intensidade da baixa das suas taxas de juros e da alta também. Então, com as taxas de juros ali a 4,5%, 5,5%, se não houver, assim, uma alta da taxa de juros, não atrairá tanto os dólares que estão fora dos Estados Unidos. E aí, então, isso também pode significar que, se essa taxa de juros cai nos Estados Unidos, aumenta o consumo norte-americano numa população que já está altamente endividada. Numa população norte-americana que visa ter consumo com sua afluência, mas que não necessariamente consegue otimizar-se nesse sentido. Ora, isto significa olharmos muito de perto para o Banco Central, porque muito certamente o Banco Central tem que pensar 2 vezes nesse aumento da taxa de juros, que implica em aumento da relação dívida interna mobiliária pública com o Produto Interno Bruto Nacional. Ora, se essa dívida já está em 74% e pode pular para 79%, como no ano que vem, nós temos aí uma situação de gravidade significativa. E isso demonstra, mais uma vez, a importância da União fazer o seu dever de casa e procurar fazer trabalhos adequados para com tudo aquilo que representa também suporte à terceira maior conta de pagamentos da União, que é o Fundo de Participação a Estados e o Fundo de Participação a 5.567 municípios. E é interessante que essa conta, inclusive, com repasse dessa verba, é feita via Banco do Brasil pelo Tesouro Nacional, ou seja, é um banco público que repassa para estados e municípios. E tem ali uma grande facilitação
para, então, criar relações e otimizar as atividades com as prefeituras, com os governadores de Estado, com os secretários de Estado. O Banco do Brasil, nesse sentido, tem um papel fundamental para ajudar na programação também das contas e visualizá-las e antecipá-las, e, por que não, criar um boletim especial para mostrar isso ao mercado. Até porque, se o Banco do Brasil tem esse privilégio de repassar essas verbas em toda a nação, seria interessante pensar se no sistema bancário não seria bom também os outros grandes bancos brasileiros, como uma Caixa, um Itaú, um Bradesco, terem acesso à capacidade de repasse num sistema rotativo de recursos, favorecendo o sistema bancário privado todo e não apenas um banco público federal de grande qualidade. De grande qualidade, enfatiza-se. É importante notar, não bastasse tudo isto, de que nós temos aqui que pensar nas renegociações em série que estão acontecendo entre a União e a dívida dos estados, algo que acontece de praticamente 1989, 1993, época de Fernando Henrique Cardoso, até hoje. Mas não temos tido consistência suficiente para renegociar bem essas dívidas. E isso também conta muito, porque é, no fundo, tratar da primeira grande conta de despesas, juros e amortizações da dívida, da qual falamos, assim como também da terceira grande conta, que são os repasses para fundos de participação estadual e municipal. Ora, no fundo, é preciso contextuar corretamente as políticas adotadas pelos estados para evitar problemas econômicos. Não tem ocorrido um acompanhamento que dê condições de consistência à política de estabilização estadual em inúmeros acontecimentos que vivemos no Brasil daquela época para cá. Eu estou me referindo a questões que mostram o caso notório do Rio de Janeiro, no qual, sob o governo Pezão, vimos o aumento de diversos impostos para bebidas, cervejas, vinhos, para diversos tipos de alimentos e assim como tal. Ora, quando você tem um governo de Estado que aumenta o imposto para os moradores locais, você está elevando o custo de produção local dos industriais e dos agricultores e dos setores de serviços que lá se encontram, e no comparativo, você torna mais viável outro estado do que aquele onde o imposto foi aumentado. Logo, o governador Pezão, com seu brilhantismo, conseguiu despolarizar ainda mais a já bem mal comportada, desmontada, após ter sido capital do Brasil, a noção da Guanabara, do estado do Rio de Janeiro, lançando uma enorme quantidade de microempresas, médias empresas e outras poucas empresas grandes que sobraram no Rio de Janeiro para outras unidades federativas do sudeste do Brasil. São Paulo interior, Minas Gerais ao sul, norte e sul também do estado do Espírito Santo e assim por diante. Então, não utilizar as políticas tributárias convenientemente aumenta ainda mais a disfunção da capacitação geradora de equilíbrio macroeconômico e de estabilidade federativa no Brasil. E ninguém está vendo isso? Bom, existe alguma grande jogatina nesta questão quando você despolariza uma economia desse tamanho. Então, o PIB do estado do Rio de Janeiro, que já chegara a 13% lá nos anos 1980, agora está dependendo do petróleo, que no fundo é uma commodity com grandes oscilações de preço, e isso afeta dramaticamente a formação de receitas estaduais. Você não pode ficar desenvolvendo e investindo recursos onde você possui dependência específica de receitas flutuantes. Isso ninguém diz para as governadorias. Então, olha só, é preciso ter também um plano de desenvolvimento econômico estabilizante estadual, integrado nacional, que permita que todos os estados com seus problemas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, etc., consigam, sim, atender a demandas muito firmes de uma política integrada nacional via União, via Ministério da Fazenda, que é tão importante, para capacitar a estabilidade conjuminada, integrada de todas as atividades do nosso país. Sem isso, não vamos muito longe. Precisamos, sim, que a solidez fiscal ocorra e que este programa denominado PROPAG
se instaure melhor no Estado brasileiro, mas não é possível que ele funcione apenas à luz de sobressaltos. E nós tivemos alguns muito grandes, como ano passado, 2024, o drama tremendo do Rio Grande do Sul, que tinha que ser ajudado. Eu tenho, inclusive, um vídeo da Aberge tratando desse assunto, pois o Rio Grande do Sul necessitava de verbas, sim, para poder ser ajudado em sua situação emergencial dramática das inundações enormes que sofreu com desmonte de uma boa parte da sua solidez industrial, agroindustrial. Quando isto não está previsto, nós aí sofremos. Quando isso se torna objeto de aporte súbito, sem uma programação pré-estabelecida e uma administração contingencial, e eu enfatizo essa expressão, o que nos interessa aqui é a administração pública das finanças, aí temos um sério problema. Nós necessitamos repensar isso tudo, porque isso repercute, no fundo, dadas as faltas de programações e planejamentos, em tudo. Então, quando a gente olha agora para esta conjuntura de inflação brasileira, a gente vê que em fevereiro, agora recente, a taxa de inflação chegou a 1,31%. Quer dizer, ela foi afetada, turbinada, movimentada pelos gastos com energia elétrica. Claro que com o clima batendo 42, 45, sensação térmica de 50 graus Celsius no Rio de Janeiro, temos um problema. É claro que São Paulo também, com o calor que faz as chuvas gigantescas, tudo se modifica. Mas é preciso que, de certa maneira, a gente veja que o IPCA, que mede a inflação oficial brasileira, precisa ser melhor controlado. E aí as suas componentes é que nos interessam. Por quê? Porque, olha, o que é a inflação? A inflação, a rigor, é consequência de carências, é consequência de faltas, ausências de suprimento. Então, nós temos que criar uma administração da escassez. A boa administração é aquela que cria capacidade de oferta estabilizada contínua. E nós necessitamos disso sempre. Então, nós podemos notar que, em outubro de 2024, a taxa de inflação medida pelo IPCA era 0,56%. Aí cai para 0,39% em novembro, vai a 0,52% em dezembro, cai incrivelmente em janeiro a 0,16%, mas explode em fevereiro e vai a 1,31%. Então, essas variações em 12 meses do IPCA, em janeiro de 25, 4,56%, em fevereiro, 5,06%, nos mostram que nós temos agora um problema muito sério, totalmente fora da meta, da taxa de inflação. E isso é consequência de alguns elementos que necessitam ser melhor perfilados também na administração. Não é só o gasto de energia, do ar-condicionado, da necessidade de usar mais ventiladores Brasil afora em dezembro, janeiro, fevereiro, que nos afeta. É o preço da gasolina que sobe por conta de uma mudança para os estados do ICMS. É o preço das diversas áreas de educação que fazem com que os preços das mensalidades escolares subam. E subiram mais do que 5,16% de janeiro para fevereiro. De fato, todavia, é diferente, porque em diversas universidades o que a gente vê é que a taxa de alta das mensalidades subiu a 14%. Mas o reajuste salarial não acompanha isso. Então, o arroxo sobre a política salarial brasileira está sucedendo de forma muito significativa. Isso inibe a demanda e joga muita população para tomar o novo consignado, o que pode ser bom para o sistema bancário, dados os riscos que necessitam ainda assim ser muito bem temperados, considerados, analisados. Mas não é necessariamente o que se deseja para a nação quando a gente deseja crescimento, com o consignado que em boa parte vá para investimento, e não necessariamente para consumo ou para resolver um problema em bola de neve de dívidas que se acumularam. Desse ponto de vista, o que nós podemos notar é que um dos grandes problemas da inflação atual, e que pode até se reduzir com a volta de boas safras, tem sido a inflação dos alimentos.
E a inflação dos alimentos no nosso querido Brasil tem a ver também com a grande sequia que vivemos em boa parte do segundo semestre do ano 2024, a alta da temperatura, muito significativa no Brasil inteiro, um calor terrível, tórrido, que realmente abala a estrutura da vegetação. Então, o que a gente pode ver é que no interior do Brasil, embora se veja e se note que 2025 deverá ter uma super safra recorde, inúmeras questões estão acontecendo e que abalam e que afetam todo o sistema de suprimento de alimentos do Brasil. Com o aumento do calor, em áreas não irrigadas, nós tivemos uma queda drástica de produção, como no interior de Minas Gerais. E os indicadores de uma EPAMIG mostram isso claramente. Os levantamentos do IBGE, também do Ministério da Agricultura. Embora tenhamos um aumento significativo de produção de milho e soja, commodities essenciais, pode-se notar que nós tivemos uma queda na produção leiteira, uma queda dramática na produção de uva, que vai afetar o preço do vinho. Tivemos uma queda muito significativa de uma série de bens, tais como a produção de laranja. E os cítricos hoje terão uma disparada de preços ao longo de um ano, até fevereiro, de inacreditáveis 18%. Tudo depende de como você pega o indicador. Mas muito mais do que isso, a queda da produção de limão, de tangerina, a queda de produção de manga, de mamão, acaba levando o país a buscar soluções em outras unidades federativas para, entre outros, alimentar as grandes metrópoles brasileiras, que pelo menos são 26, dadas as unidades federativas, e adicionar o Distrito Federal. Há uma diferença entre safra e plantio. Safra, nós desejamos ela crescendo para podermos colher. Mas o plantio é quando você, de fato, também empenha, mediante investimento, uma boa parte dos seus recursos para manter ou aumentar aquele conjunto em hectares de árvores ou de plantas que você tem. Nota-se que o esforço de plantio e de replantio no Brasil, dada a mudança climática para certas culturas, não necessariamente está gerando o resultado que se espera. E isso não está sendo comentado convenientemente em inúmeros fóruns das grandes cidades. Vá para o interior do Brasil e veja o esforço para plantar café. Acontece que, com o aumento da temperatura e com as sequias do ano passado, inúmeros novos pés de café não pegam. As folhas ficam amarelas. O enraizamento é pequeno. A necessidade de irrigação é alta e então o custo dispara. Então o preço do café também dá uma alta inacreditável. Pode saltar mais de 10,77%, como aconteceu agora recentemente, e o cafezinho acaba sendo aquela bebida tão importante do brasileiro para congraçar, mas não necessariamente conseguir agora pagar. É grave. Nós temos tido também problemas porque, quando aumenta muito o calor, a produção aviária diminui. Mesmo que o preço do milho possa cair e tenhamos muita silagem, que se tornou algo de muito normal no Brasil, estamos com um sério problema. Porque se, por um lado, embora a gente esteja exportando um pouquinho de ovos, só 1% da produção nacional, os preços internacionais acabam também repercutindo no Brasil. Então, o preço dele sobe 15,39%. Nós necessitamos tomar muito cuidado. Por outro lado, certos produtos, entre ano passado e este ano, apresentam uma retomada econômica boa, mas isso não quer dizer que isso seja eterno e contínuo. Aumentou muito a produção de maracujá no Brasil, de goiaba no Brasil. Mas esses são os produtos e frutas que têm um consumo mais específico.
Daí, exatamente o como se verifica isso, tendo impacto sobre a inflação, é mínimo. A inflação, ela não pode depender apenas da taxa de juros com tendência de alta, mas ela depende sim, e ela está sendo objeto de alta por conta da ausência de uma capacitação logística nacional e de uma otimização de sistemas de transporte e sistemas de escoamento e sistemas de melhoria de condução dos nossos produtos para as zonas portuárias e, com isso, para toda a nação. O preço do frete, senhores, tem disparado nos últimos meses e já reflete um gargalo logístico de dimensões nacionais. Os caminhões estão sendo disputados pelos produtores de soja em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, em Goiás. E aí, então, o produto não chegando às linhas ferroviárias, nem tampouco aos portos, acaba representando um problema, e grave. O preço do frete já subiu 62% entre janeiro e fevereiro. Por exemplo, você pega Água Boa em Mato Grosso e vai até o Porto de Santos, e o custo médio, segundo a Exalc da USP, subiu 69,3% no período. Segundo o Programa de Estudos dos Estados e Municípios da Fundação Getúlio Vargas, entidade tão séria nacionalmente, mundialmente reconhecida, nós temos notado um grave problema que é o preço dos tratoristas. Os tratoristas estão desejando receber de 9 a 12 mil reais por mês como pagamento para poderem receber, pegar um trator e arar ou receber a terra para plantio novo, ou então para colher o milho, a soja, a aveia, o sorgo que está lá. Vá para o interior de Minas Gerais e você vai ver que inúmeros campos já estão com o milho há muitos dias secando e só vão servir para fazer fubá. Mas, na verdade, não era o que se esperava, porque o que se desejava não era ter um milho de sequia. E aí, com isso, ao postergar a colheita, o valor do próprio milho para o produtor somente servirá e conseguirá ser melhor viabilizado na hora da entre-safra. E isso é muito sério. A inflação, ela está acontecendo em inúmeras áreas e necessita ser melhor pensada, pois a silagem que está associada a esta questão, já que guarda de produtos também será necessária, é muito pequena no Brasil. Então, somente 16,8% dos silos, dos armazéns que nós temos disponibilizados no país, pertencem à iniciativa privada. Então, uma companhia nacional de abastecimento necessita ser apropriada melhor para trabalhar mais adequadamente e dispor de políticas que possam nos ajudar a crescer de fato e a dar segurança para os produtores rurais, para a agroindústria, para o agrobusiness. Só para finalizar agora essas ideias, lembremos que bem recentemente, no dia 7 de março de 2025, tivemos um novo pacote anti-inflação maravilhosamente estipulado, apresentado pelo nosso vice-presidente. O governo zerou a alíquota para importação de carne, de café e de outros 7 alimentos em função exatamente disso tudo que conversamos. Mas, efetivamente, algumas das medidas são paliativas, momentâneas e pouco significativas. Não terão o efeito que se deve ter. Portanto, nós continuamos largados à fragilidade da política econômica nacional. Nós necessitamos ter força, coragem e ação. E isso não tem ocorrido com a fé, a perseverança que necessitamos. Estamos desvirtuados no que podemos ver nas políticas federativas, embora haja o esforço natural, elogiável, mas que é de condição insuficiente. Ora, você ter uma alíquota zero de importação para certos alimentos, como óleo de girassol, azeite, sardinha, biscoitos, café, carnes, açúcar, milho e massas alimentícias,
não vai resolver o problema da produção nacional local, da facilitação da produção para o agricultor local, para a MEI que ele tem. É preciso fortalecer os estoques reguladores. Nós abandonamos uma boa parte deles nos últimos governos. Volte-se a isso com vigor e com força. Nós estamos zerados em certos tipos de estoques reguladores, o que é gravíssimo. Estimular a publicidade dos melhores preços, fazendo uma lista de produtos em promoção, é uma brincadeira, né? Isso não vai ter resultado significativo, não vai a lugar nenhum. Gente, olha só, descobrimos que agora o barato é ficar comendo aqui arroz, o polvilho de farinha de arroz. Para com isso. As pessoas têm suas dietas, as pessoas têm suas preocupações específicas alimentares. Isso não está sendo considerado? Então é preciso também ir longe, porque o plano safra é essencial. O financiamento do plano safra é essencial. Colocar na ribalta, como cabe, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que são grandes financiadores agrícolas do verde, com sustentabilidade de vários anos, é o que é o fundamental. E cadê isso? Você não financia meramente uma safra. Você necessita financiar por lustros as safras. Você necessita financiar sabendo diferenciar entre aquilo que se representa produções de colheitas anuais na linha de feijão, na linha de soja, de aveia, versus produções conformes que são contínuas, como de laranja e café. Um pleito aos governadores para reduzir o ICMS sobre a cesta básica parece muito bonito, mas se afinal de contas muitos estão com problemas, como é que eles vão fazer isso se nós tivemos aí o quilo do acém subindo 25,24%, e o acém não é uma grande carne? Cadê a picanha, Lula? Então nós temos agora um problema muito grave, né? 39,6% de alta real em janeiro do café, quando já tinha falado de outros indicadores em variação anual. Ora, as contradições são tão grandes e tão significativas que o nosso país agora realmente necessita se preocupar com o combate bem perfilado, cuidadoso, com políticas públicas adequadas e com imediatas políticas agrícolas e industriais em prol do desenvolvimento contínuo nacional. E enquanto isso não acontecer, veremos o produto interno bruto pequenino, podendo criar uma surpresa um pouco mais positiva para que no final do ano se diga que não crescemos 1,95. Mas o fato é que estamos vivendo a incerteza, dados os grandes contraditórios, sob um regime de alta da dívida pública. E aí os déficits, como aqueles que a gente vê da Previdência Social e dos fundos de planos de previdência, se torna notável, afetando novamente o bolso dos pensionistas, dos aposentados, dos brasileiros e das famílias brasileiras em geral. Precisamos repor a economia em ordem e, para isso, o sistema bancário tem feito com empenho, com seriedade, sim, o seu trabalho. Pensemos nisso tudo, gente. Agradeço a vossa atenção, desejo-vos aí boas reflexões e se vocês desejam debater algo comigo aqui na Aberge, é um prazer, é uma alegria. Pensemos juntos, façamos propostas, vamos em frente. O Brasil é nosso. Tudo de bom aí.